oração bem positiva. Vamos lá? 1, 2, 3, boa noite. Ó, agora melhorou bastante, hein? Muito bom. Agradecer o convite aqui da casa. Agradecer a todos vocês pela presença. E o assunto de hoje nós vamos abordar sobre a questão da paz em família. Então, no livro Nosso Lar, todos sabem, escrito por Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz, Laura esclarece: na fase atual evolutiva do planeta Terra, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas afins, mas uma esmagadora porcentagem de uniões ou de ligações por resgate. A grande maioria é ligações por resgate. Então a família é um grupo de espíritos ligados por desajustes ou por necessidades de aprimoramento. A família é um laboratório de experiências reparadoras. Geralmente o parentesco corporal é estabelecido a partir da necessidade de aprendizado ou de reparações de erros do passado. É muito raro uma família que vem unida unicamente pelos laços de simpatia. Por essa razão, não possuímos muitas vezes a família o qual nós idealizamos, mas com certeza possuímos a família o qual nós temos necessidade para a nossa evolução espiritual. Na obra Entre a Terra e o Céu, também escrita por Chico Xavier, Clarencio esclarece: a família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão aqui na Terra e nos céus. Aqueles que enxergam um pouco mais, auxiliam a visão daqueles que ainda estão em luta por se desvencilhar-se da própria cegueira. Então, os espíritos que compõem o núcleo familiar são essencialmente irmãos em trajetória evolutiva. Cada qual tem a sua bagagem, cada qual tem as suas experiências do passado e também tem as suas missões a serem desempenhadas aqui nessa vida, no momento presente. Então nós estamos sempre inseridos na família ideal. Essa família que nós temos atualmente é a nossa família ideal para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Se nós temos parentes, seja qual for o grau de parentesco, considerado complexos ou difíceis, esses são os parentes que nós precisamos, porque esses são os parentes que vão nos testar. Testar o quê? Testar os nossos valores, testar as nossas virtudes. Quais virtudes? Várias, mas vamos colocar aqui como exemplo a virtude da paciência, a virtude da tolerância, da compreensão e uma série de outras que nós somos testados a todo momento nessas virtudes. E quando nós conseguimos superar as nossas fraquezas, com certeza nós estamos nesse processo de evolução, de crescimento.
Cada integrante da família tem a sua própria personalidade, ou seja, cada integrante tem os seus gostos, tem as suas tendências, tem as suas vontades. E nós não levamos em conta as diferenças de personalidade. Você tem um jeito de ser e o outro tem também o seu próprio jeito de ser. Se nós não formos capazes de nos adaptar ao jeito de ser do outro, é aí onde acontecem os conflitos. Então, o grande desafio das pessoas para ter um ambiente de paz nos lares é aprender a conviver com as diferenças, buscando harmonia e evitando os conflitos no relacionamento. Evitar os conflitos é evitar os atritos. Se eu fizer assim com a mão, naturalmente tem um atrito. Faz até barulho. E se eu ficar o tempo todo, o atrito ele vai desgastando. Existem vários tipos de atritos, né? Os atritos mais frequentes e os atritos menos frequentes. Existem os atritos mais intensos e os atritos menos intensos. Mas existe um tipo de atrito que ele é bem forte, ele é destruidor. Ele destrói os relacionamentos, as relações. Então este é o atrito que nós temos que tomar cuidado. Porque todo relacionamento existe algum tipo de atrito. Eles acontecem por causa das nossas diferenças de personalidade. Mas que nós temos que buscar a harmonia e evitar que esses atritos sejam muito constantes, ou que eles sejam muito intensos e desgastam demais até o relacionamento. Mas quando o relacionamento for desgastado, o que nós temos que fazer? Recompor aquilo que foi desgastado. E como que nós recompomos? Tem várias maneiras, mas uma delas é o agrado. Agradar o outro, naquilo que ele gosta. E tem diversas maneiras de agradar. Um elogio, logicamente quando a pessoa merecer o elogio. Então, o agrado é o que faz, de uma certa maneira, recompor o que foi desgastado. Então, se faz necessário para uma convivência pacífica, desenvolver também a compreensão. Primeiro passo, qual que é? É conhecer a si mesmo, as nossas limitações pessoais. Todos nós temos limitações. Mas o segundo passo é compreender que o outro que convive conosco diariamente também tem as suas limitações pessoais. Então, compreender o outro não significa concordar com tudo que o outro fala. Mas é importante que nós tenhamos uma escuta, até psicológica, para entender o que está por detrás daquele comportamento do outro. O que está por detrás do que o outro está falando. Porque tem algo que ele está falando ali, mas tem um motivo dele estar falando aquilo. Então, o que é que está por detrás? Compreender o outro é saber exatamente. Às vezes ele está nervoso com alguma coisa e ele vem e fala algo, mas que não se refere àquela situação atual. Ele está simplesmente descarregando uma raiva de outra situação que ele vivenciou. Então, compreender o outro é nesse sentido, né? Então, as pessoas devem aprender essa nova maneira de se relacionarem, deixando também de tentar mudar o outro. Muitas vezes acontecem os conflitos porque a gente quer mudar o outro, mas o outro não muda.
E aí, não muda por quê? Porque ele pensa diferente de nós, né? E geralmente o outro, ele está nos oferecendo o melhor que ele pode, é o melhor que ele tem ali. E a gente quer mudar ele, e ele não vai mudar de uma maneira tão fácil assim. Às vezes, pontuando algumas coisas que ele faz inadequadamente, mas no sentido até de corrigir, mas corrigir tem que ser de maneira afetuosa. Não adianta esbravejar, porque aí o outro vai ficar irritado. Aí que ele não vai realmente fazer nada do que a gente gostaria que ele fizesse, porque ele está em estado emocional alterado. Então é importante corrigir com afeto, e corrigir o outro com amor leva tempo. Ninguém muda o comportamento, um tipo de comportamento, de uma hora para outra, porque ele está acostumado, ele está habituado a fazer de tal maneira, então leva tempo. E uma outra questão importante também, as pessoas gostam de corrigir o outro, mas a gente tem que tomar muito cuidado em saber separar a pessoa do comportamento da pessoa. Vou pegar um exemplo, vamos supor que alguém tem algum tipo de comportamento inadequado, ou até mesmo comete um erro, e aí a pessoa fala, olha aí o que você fez. Vamos pegar exemplo de filho, que é até melhor. Olha aí, você errou de novo, já falei 10 vezes a mesma coisa, você não obedece, porque você isso, porque você aquilo, eu não gosto mais de você, porque você tem esses tipos de comportamento, e você não corrige nunca. E aí como é que o filho vai pensar? Como é que ele vai se sentir? Nossa, a minha mãe ou o meu pai falou que não gosta mais de mim, acredito que ninguém mais gosta de mim, eu não tenho valor nenhum, eu sou um zero à esquerda, ninguém gosta de mim, ela falou que não gosta, está bem claro. E aí ele vai se sentir como tem muitos jovens e crianças que se sentem assim, vai se sentir rejeitado muitas vezes. Então, como que seria uma maneira diferente de falar, para saber separar a pessoa do comportamento da pessoa? A pessoa faz um comportamento inadequado. Filho, eu admiro você, porque você é uma pessoa incrível, eu gosto muito de você, mas eu não gostei do que você fez, porque esse seu comportamento não é bom, esse seu comportamento trouxe algum tipo de prejuízo, de malefício, então eu não gostei, filho, do seu comportamento ou da sua atitude, mas você é uma pessoa que eu admiro, e uma pessoa de muito valor. Como é que o filho vai pensar? Nossa, meu pai, minha mãe, falou que gosta de mim, que eu tenho valor, mas ele não gostou do que eu fiz, realmente o que eu fiz não foi uma atitude boa, trouxe alguma coisa de ruim, então aí vai tomar consciência, a tomada de consciência, olha o que eu fui fazer, aí ele vai se esforçar, até para não fazer de novo, né? Então corrigir com amor, com certeza produz muito mais resultado do que corrigir através ou por meio de reações punitivas, talvez. Existe uma diferença, né, de ações, ações educativas e ações punitivas, né? Então temos a finalidade de colaborar com a evolução do nosso grupo familiar. Nos tornam infelizes a maneira de viver sem descobrir
os desagrados que nós fazemos. Nós cometemos desagrados, mas nós nem percebemos que nós estamos desagradando com algum tipo de atitude nossa, porque nós estamos despreocupados com os outros. Então é difícil admitir esses desagrados, mas comecemos pelo menos tentando mudar as nossas atitudes para que nossos familiares percebam que nós estamos sim nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores. Porque mesmo que nós erramos, e nós erramos, mas só do familiar que convive conosco, ele já vai perceber que nós estamos nos esforçando, e ele percebe isso, e ele vai entender até o nosso erro, que não foi um erro tão assim proposital. Nós não queremos errar, mas às vezes acontece. Mas aí já fica melhor a convivência, porque um vai se esforçando para melhorar e o outro também, e as pessoas vão percebendo isso e vão admirando o esforço do outro, né? Então, para melhorar essa capacidade de conviver em paz com nossos familiares, dependerá unicamente e exclusivamente de quem? De quem? De nós mesmos, né? Então, a convivência serve para isso, para que nós possamos corrigir os nossos defeitos naturais. E uma das questões muito importantes nas relações humanas em geral é o como falar. Como falar, a maneira de falar. Vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo que é uma coisa muito boa que todo mundo gosta. Ganhar um presente, é bom ou não? É bom, Paulo? Ganhar um presente? Todo mundo gosta, não gosta? Eu gosto. Aí a pessoa vai dar um presente para outra, mas ela vai dar um presente de algo de muito valor material. Vamos até dar uma exagerada aqui. Ela compra um carro de presente. Ó, quem que não gostaria de ganhar um carro, né? Presentão, hein? Mas como que ela vai dar o presente? Ela pega a chave assim e fala: ó, comprei um negócio lá para você, se você quiser, você vai lá ver, mas se não quiser também não precisa. Ah, mas vai lá ver, pega a chave assim, joga a chave assim, ó, tá lá na calçada, lá, se você quiser vai lá ver. Olha a maneira que ela está dando o presente, que ela está falando, quase que dá a impressão assim que está brigando, né? Vai dar um presente em tom meio que de controvérsias, né? Então, é o como falar que é importante. Às vezes a pessoa vai dar uma bronca na outra, não uma bronca, mas chamar a atenção, e o como que ela está falando, a maneira que ela fala, a pessoa vai aceitar numa boa e ainda vai agradecer. Isso chama a atenção. Então é importante o como falar. Aí vem uma outra pessoa que também vai dar um presente e compra uma lembrancinha de R$1,99. Mas como que ela vai dar o presente? Ela pega o presente e fala assim: olha, comprei algo lá muito significativo para mim, porque quando eu vi logo lembrei de você, porque você é uma pessoa muito importante para mim, você é uma pessoa que eu tenho uma consideração enorme, então eu comprei, aceita porque é de coração e entrega o presente. E aí a gente vai fazer uma análise sobre isso. Qual é o presente que tem mais valor material? Qual que é? O carro. Mas qual é o presente que tem mais valor sentimental? Qual que é? Isso, a lembrancinha
de R$1,99. Então é muito importante essa maneira de falar. É lógico que nós estamos muito longe do procedimento ideal, né? De sermos perfeitos. Então nós não devemos nem sequer buscar a perfeição, porque senão nós vamos nos frustrarmos. Ficar buscando ser perfeito. Porque o procedimento ideal, perfeito, está longe ainda da nossa capacidade. Então o que nós devemos buscar? Se não é ser perfeito, é nos aperfeiçoarmos. Buscar nos aperfeiçoarmos todos os dias, todos os momentos, desde quando nós levantamos logo pela manhã. Aí sim, buscarmos nos aperfeiçoarmos é o ideal a todo momento. Ter atitudes melhores. Primeiro pensamentos melhores, né? Para depois a ação ser melhor também. Aí nós estamos no caminho certo, buscar o aperfeiçoamento, né? E que depende unicamente da gente. Então tem uma historinha, que tem uma pessoa que trabalhava dentro de uma empresa, e era uma empresa muito bem conceituada, mas naquele dia o patrão dele, o superior imediato dele, resolve pegar no pé dele. Ó, vamos logo com o serviço aí, está demorando muito, está a passos de tartaruga isso daí, e ele está fazendo o melhor que ele pode, o mais rápido que ele pode. Aí ele começa a ficar nervoso com o patrão dele, com o superior dele. E aí dali um pouco o superior passa de novo, ó, vê se faz bem feito, isso daí não está saindo muito legal não. E ele começa a ficar com uma raiva do patrão, do chefe, né? E uma raiva, só que ele não pode falar nada para o chefe. Por quê? Porque é chefe, é patrão, vai falar alguma coisa, ele corre o risco, né? Então o que ele faz com a raiva dele? Faz o quê? Engole a raiva. E a raiva está ali dentro dele. Termina o expediente, vai todo mundo embora para casa, ele chega em casa, a esposa fala alguma coisa lá para ele, e o que ele faz? Descarrega a raiva na esposa. Mas ele está com raiva da esposa? Tá ou não? Não, ele está com raiva de quem? Do chefe, do patrão. Mas inconscientemente, logicamente que é inconscientemente que ele descarrega a raiva na esposa. Ele não vai falar, ô esposa, vem aqui meu bem, deixa eu descarregar a raiva em você, ele não vai fazer isso. Então é um processo inconsciente, né? E ele descarrega, e a esposa não gosta. Falou, só porque eu falei tal coisa lá para ele, ele vem falar um monte de conversas mais ríspidas comigo, eu não gostei, e fica com raiva do marido. Só que ela está percebendo que o marido não está muito bem, está muito alterado emocionalmente, então ela fica com raiva, mas o que ela faz com a raiva? Engole a raiva. Aí passa ali, o filho mais velho faz uma arte de criança. O que a mãe faz? Pega o chinelo e bate no filho mais velho. Na verdade ela está descarregando a raiva. E o filho mais velho, por sinal, ninguém gosta de apanhar, fica por aquele momento só que apanhou com raiva da mãe. Mas não pode fazer nada, porque mãe é mãe. Então o que ele faz com a raiva dele? Engole a raiva. Aí vem o irmãozinho mais novo, olha meio torto assim para ele vai lá e descarrega a raiva no irmãozinho mais novo. O irmãozinho mais novo não pode com o outro, porque o outro é maior, engole a raiva. Aí sabe o que acontece? Passa na frente dele assim o cachorro, coitado do cachorro. Aí o cachorro leva chute, aí ele puxa o rabo do cachorro, torce o pescoço do cachorro, descarregando a
raiva. E assim é uma dinâmica familiar. As pessoas, tudo um processo meio que inconsciente. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com essa questão. Porque nós habitamos um mundo de provas e de expiações, todos sabem. E habitamos nesse mundo por quê? Porque grandes são as nossas dificuldades de trabalharmos as nossas relações com os nossos desafetos. Pendências muitas vezes de séculos e séculos. E somente próximos, somente aí no meio familiar, junto, na família, é que podemos melhorarmos, avançarmos no nosso aprendizado. Então a família é um poderoso instrumento para eliminar rancores de encarnações passadas, de séculos atrás, e viabilizar a transformação moral das criaturas. Então todos nós sabemos que a convivência é naturalmente difícil. Os sentimentos que mais acontecem no dia a dia, devido a situações de convivência inadequada, é a frustração, a irritação e a mágoa. Mas somos nós que geramos todos esses sentimentos, da frustração, da irritação e da mágoa. Não é o outro que gera isso em nós. Vamos pegar exemplo. Não é a minha esposa ou o meu marido que me magoou. O marido ou a esposa teve algum tipo de comportamento, qual eu gerei a mágoa. Somos nós que geramos. Ou, não é o meu filho que me irritou. O meu filho teve um tipo de atitude, o qual eu me deixei, ou eu me senti irritado pela atitude do meu filho. Então somos nós que geramos, depende unicamente de nós, né? Nos deixarmos ser atingidos ou não. E assim é a vida. Alguém vem com palavras ofensivas para o nosso lado. Acontece isso com vocês ou não? Ou é só comigo? Será que acho que é só comigo, hein? Vem alguém com palavras ofensivas, assim, às vezes até com uma brincadeira de mau gosto. E qualquer tipo de coisa nesse sentido, com críticas destrutivas. E às vezes até com coisas mais sérias, né? Calúnias, por exemplo. Aí depende de nós. Como é que nós estamos preparados? Como é que nós estamos preparados emocionalmente, psicologicamente, mas principalmente espiritualmente? Vamos supor que nós não estamos muito bem preparados. Vem alguém, vem com palavras ofensivas, aí a pessoa sente. E aí ela se deixa atingir por aquilo. E aí ela sofre. Olha o que o fulano, o que a pessoa fez comigo. Estou me sentindo acabado. Acabou com a minha vida. Destruiu a minha vida. Nossa, então a pessoa lá tem poder de destruir os outros assim. O que vocês acham? Será que tem poder? Tem ou não? Não. Ninguém tem poder, porque é um ser humano como o outro qualquer, que com certeza, absoluta certeza, que também tem muitos problemas na vida, que com certeza tem defeitos. Então não tem poder nenhum. O problema não está lá no outro. O problema está em nós que não estamos muito bem, que estamos com o nosso ego muito fragilizado. Ego é o eu, psicologicamente falando, né, Paulo? O ego é o eu fragilizado. Ou podemos falar uma baixa autoestima, não está bem consigo mesmo, com o modo que vem funcionando. Então, nós temos que nos preparar. Aí vem uma outra pessoa que está frequentando aí
as palestras públicas, que está lá no estudo, que está no trabalho da caridade, que está se preparando muito bem espiritualmente, porque é assim que nós nos preparamos. E aí a pessoa está muito bem, está muito com o seu ego fortalecido. Aí vem alguém lá com palavras ofensivas, e aí a gente não deixa aquilo lá nos atingir. Você vai perdoar o fulano? Não. Você não vai perdoar? Não. Por quê? Porque eu não me deixei ofender, eu não estou ofendido. A pessoa tentou, logicamente, me atingir, mas eu não me senti atingido por isso. Então, não me abalou emocionalmente, não me afetou em nada. Então, eu estou muito bem, mantive a minha paz. Não tirou a minha paz. Então, eu não tenho nem que perdoar, porque não me ofendeu. O ideal, eu estou falando aqui, o ideal é isso, é não nos deixarmos ser atingidos. Que nada tire a nossa paz, que nada nos atinja. Mas aí preciso nos prepararmos espiritualmente. Como eu falei aqui, as maneiras de nos prepararmos. E eu tenho convicção disso, de que a doutrina espírita nos prepara espiritualmente para essas situações que geralmente ocorrem na vida da gente. O maior problema no relacionamento familiar, sabe qual que é? É achar que a razão nos pertence. Aí a gente vai ver essa questão de achar que a razão nos pertence, né? Vou contar, para explicar melhor, vou contar uma historinha sobre isso. Tinha uma pessoa que também trabalhava numa empresa, e ele era uma empresa grande, que tinha vários setores, e essa pessoa era o gerente da empresa, o gerente de produção, do chão de fábrica, né? E aí teve um problema muito sério lá dentro da empresa, que veio produtos com defeito e atrasou muito a produção. E aí um setor começou a colocar a culpa no outro setor e virou, e o gerente não estava tentando entender um pouco o que estava acontecendo, tentou inicialmente amenizar a situação, ou seja, ele tentou apaziguar a situação. Mas o problema era grave, porque mercadoria com defeito e atraso de produção. E aí terminou o expediente, ele foi embora para casa muito preocupado, muito triste. Chegou em casa, contou meio que superficialmente para a esposa ali, ficou pensando, e de repente toca a campainha. Sabe quem era? Era um tipo encarregado de um dos setores da empresa. Ele abriu a porta, o encarregado nem esperou ele abrir direito, já começou a falar um monte de coisas para ele, começou a esbravejar, nervoso, irritado, porque você é um gerente que não vale nada, ofendendo com palavras ofensivas, você não tomou atitude nenhuma, você não fez nada para resolver a situação, porque você é isso, porque você é aquilo. E o gerente manteve ali o equilíbrio, convidou ele para entrar, ele entrou e continuou falando um monte de coisa para o gerente, tentando ofender de todas as maneiras, e o gerente calmo, tranquilo, manteve-se em paz. E aí a hora que ele percebeu que aquela pessoa que era o Joaquim esvaziou tudo que sentia ali naquele momento, falou, e a hora que não tinha mais nada para falar, parou de falar um pouco, o gerente falou, sabe o que para ele? Falou: olha, eu entendo o que você está querendo me dizer, eu sei que você quer o bem da empresa, eu percebi que você está muito dedicado e se desempenhando muito bem naquilo que você faz, e que você veio até aqui não foi à toa, porque você quer ver a empresa prosperar. Então você é um excelente funcionário, e eu concordo com o seu ponto de vista. Você tem um ponto de vista, e eu concordo com o seu ponto de vista, você está certo. Aí o cara
ficou até impressionado, falou, então, peraí, calma, nossa, o que eu fui falar aqui pro gerente? Meu Deus, peço desculpa para você, eu cheguei aqui nervoso, não devia nem ter falado essas coisas, peço desculpa, peço perdão, e começaram a conversar mais tranquilamente e tal, vamos tentar resolver junto o problema e tal. E nisso a esposa do gerente está lá na cozinha, ouve toda a conversa. E até que chega num determinado momento, então vou tomar um cafezinho e tal. A esposa vem, traz o cafezinho, tomo, pediu desculpa, falou, olha, conta comigo lá, o Joaquim falando para o gerente, conta comigo para o que der e vier, eu estou contigo, eu vi que você é um gerente que está querendo melhorar a empresa, e a tua decisão eu vou acatar e respeitar, e pode contar comigo. E foi embora. O gerente pegou, se tranquilizou, sentou ali, começou a pensar novamente como que ele iria resolver o problema, buscar soluções, né? E aí, dali um pouco, toca a campainha, sabe quem era? Era o Antônio, o encarregado de outro setor da empresa. Mas chegou bravo, hein? Chegou nervoso. E aí falou um monte de coisa para o gerente, porque você é isso, porque você é aquilo, você não vale nada, você não sei o quê, você não serve para ser gerente daquela empresa, não. E falou um monte, acabou com o gerente. E o gerente manteve-se calmo e tranquilo. Até que ele esvaziou, falou tudo que tinha para falar, não tinha mais nada para falar, esvaziou, parou de falar. Aí sabe o que o gerente falou para ele? Eu entendo a sua colocação, e no seu ponto de vista, você está certo. Concordo com você, sei que você é um funcionário exemplar dentro da empresa, eu preciso de você lá dentro para que a gente juntos resolva o problema. E aí, nossa, ele concordou comigo? Desculpa, o que eu fui falar, falei demais, tal, pediu 1000 desculpas para o gerente e tal. Aí o gerente falou, não, vamos tomar um cafezinho. A esposa do gerente ouvindo toda a conversa, serviu o café ali, tomaram, tal, e aí o funcionário lá, o Antônio falou para ele, olha, conta comigo lá dentro da empresa, estamos juntos ali, vamos tentar fazer com que essa empresa melhore cada vez mais, resolver esse problema que surgiu, e conta comigo. E abraçou, pediu 1000 desculpas novamente, foi embora. Aí ele sentou no sofá, dali um pouco, sabe quem que vem? A esposa. Mas a esposa chegou brava. Você não é homem de palavra, porque para o Joaquim você falou uma coisa, para o Antônio você falou outra. Achei que você tinha autoridade naquela empresa, você não tem autoridade nenhuma, porque você é isso, porque você é aquilo. E ele ouviu com muita tranquilidade tudo que a esposa tinha para falar. A hora que ela acabou de falar, sabe o que ele falou para ela? Eu entendo o que você está querendo me dizer, eu concordo plenamente com você, você está certa. E aí a esposa falou, já abraçou o marido, já fez um carinho no marido, e aí eles conversaram, tal, ele falou que ele vai tomar atitudes dentro da empresa, que o primeiro momento é apaziguar a situação, e tal, foi conversando, a esposa concordou com ele, falou, não, então vamos fazer isso e tal, tem meu apoio também, e ganhou até uns beijinhos da esposa, olha que beleza, né? E aí terminou tudo bem. Bom, moral da história, o gerente brigou com alguém? Brigou ou não? Não. O que ele fez? As pessoas vieram com uma tempestade mental para cima dele, né? Vieram esbravejando, né? Com raiva, com emoções fortes, negativas, né? E ele, ao invés de entrar na tempestade mental das pessoas, o que ele fez? Primeiro ele manteve a paz, depois ele fez as pessoas entrarem na sua paz. Ao invés dele entrar na tempestade, ele fez as pessoas entrar na paz. Então este é o procedimento ideal na nossa família, evitar conflitos. Outra questão que acontece muito no ambiente familiar é que as pessoas criam uma expectativa
de que o outro integrante faça determinadas coisas. A gente cria expectativas, mas o outro vai fazer tudo, é assim que acontece, né? Tudo direitinho, do jeito que a gente quer. É assim? Não. Não vai fazer, a gente que cria expectativa. O outro vai fazer da maneira dele, do jeito dele. Então a realidade é diferente. Os filhos querem que os pais supram as suas necessidades. Os pais já esperam dos filhos, fica naquela expectativa de receber pelo menos o respeito, ou a gratidão, ou a compreensão por parte dos filhos. Mas geralmente isso não ocorre. Então nós devemos pensar em não criarmos tantas expectativas assim, porque cada um age de uma forma. E outra questão também é os aborrecimentos que nós causamos nos outros. Geralmente são aborrecimentos desnecessários. Coisas corriqueiras, coisas que às vezes não tem nem muito sentido, nem muito valor, às vezes causam um grande aborrecimento. Então nós temos que adotar a estratégia de pensar antes de falar, ou seja, não deixar sair da boca antes de ter passado pelo planejamento mental. Pensar antes de falar, isso todo mundo sabe, né? Mas geralmente agimos por impulso, quando nós estamos principalmente alterados emocionalmente, agimos por impulso, o impulso fala mais alto, e aí a gente age depois no outro dia, às vezes que a gente vai perceber o estrago que a gente fez, e muitas vezes a gente bate a mão na testa, porque vem o arrependimento. O que eu fui fazer? O que eu fui falar? Mas aí já falou. Aí para consertar é mais difícil, mas tem jeito. O bom é evitar agir por impulso, causar aborrecimentos desnecessários, né? E geralmente acontece isso com aquelas pessoas que nós mais amamos, que são os nossos familiares, aqueles que convivem conosco debaixo do mesmo teto. E quando nós fazemos alguma coisa para os nossos familiares, nós ficamos esperando receber algo em troca. Então que nós possamos fazer os nossos familiares, ou aquelas pessoas que estão ao nosso redor, felizes, sem querer nada em troca, sem cobrar nada. Vamos, porque os nossos familiares, assim como nós, somos carentes, todos nós somos carentes. Um fica esperando receber do outro, ninguém toma iniciativa de dar afeto, de dar carinho, né? De apoiar o outro. Bom, é interessante para nós, para todos nós, fazermos depósitos na nossa conta. Na nossa conta não, na nossa conta. Mas não é na conta bancária, é na conta do saldo emocional. Como é que está o nosso saldo emocional com relação aos nossos familiares? Ou como está o nosso saldo emocional com eles, nesse sentido assim, de o que nós estamos fazendo de positivo para eles, para causar um saldo emocional, algo que eles gostem, algo que eles se sintam bem, um bem-estar, alegres. Como por exemplo, vamos colocar um exemplo bem simples, um bilhete carinhoso. Você escreve um bilhete ali carinhoso e coloca lá debaixo do travesseiro, da onde aquele seu familiar dorme, ou no sofá lá onde ele costuma sentar, ou debaixo da xícara lá do café da manhã, um bilhete. Como é que vai melhorar vai melhorar ou não o saldo emocional? Porque o familiar pega o bilhete, ele vai gostar, vai se alegrar. E na realidade esse tipo de procedimento, ele custa muito pouco financeiramente, mas ele tem um valor no saldo emocional incalculável.
Então são procedimentos simples que causam alegria no outro, né? Então nós devemos ter esse tipo de procedimento de apoiar o outro, de fazer pelo outro, né? Apoiar o outro da família, outra pessoa da família, é necessário para que o sentimento de amor cresça, que o relacionamento se aprimore gradativamente, porque afinal de contas, apoiar o outro é sinônimo de companheirismo, de ser companheiro, de estar junto, né? Como, por exemplo, uma manifestação de agrado. Às vezes a pessoa, uma manifestação simples de agrado, a pessoa não precisa falar nada. Ela só gesticula assim, a expressão facial. Ela faz assim, ó, abre um sorriso, né? Tem trabalho abrir um sorriso? Só esticar o lábio, ó. E ergue a sobrancelha também, ó. É um olhar de aprovação. Olha que beleza. Aí o familiar olha assim e fala, olha o olhar diferente que ele, né? Aí vai interpretar como? Às vezes interpreta um eu te amo ali, mas a pessoa não precisa falar nada. Só a expressão facial, já pronto, a outra interpreta, ele gosta de mim, olha lá a cara dele lá, ó. Olha que bacana, no mínimo. Mas já pensou se a gente acordar pela manhã e fazer um tipo de manifestação de agrado, como os jogadores de vôlei fazem quando marcam um ponto? Aí você vai lá, se a pessoa acabou de acordar, você já bate na mão dela assim, já faz assim, já bate no peito e já joga ela para cima. Cuidado para não deixar ela cair, mas joga ela para cima. Já pensou? Que bacana que seria uma manifestação de agrado, né? Então, nós devemos plantar agrado sem cobrar nada, né? Então é isso. A família é uma escola, é a primeira escola, enquanto encarnados, nos proporcionando grandes aprendizados como ser solidário, saber compartilhar, viver as diferenças, assumir responsabilidades, mas principalmente esse amor incondicional, que ainda somos limitados, mas estamos alçando os primeiros voos para o amor, né? Ensaiando os primeiros voos. Então, a melhor e a maior regra de relacionamento humano, sem dúvida, para uma convivência ideal, é o amor. E o amor é esse procedimento que eu falei, de fazer pelo outro, de fazer o que é melhor para o outro. Inclusive, a palavra família, a etimologia, a origem da palavra família, que vem do latim, famulus, olha, significa servo. Família é servo. O que é servo? Servir, fazer pelo outro, é o amor. Eu fui descobrir isso daí. Família é servir. Olha que interessante, a origem da palavra, né? Então, nós devemos aí fazer pelo outro, né? E uma das maneiras importantes na nossa convivência familiar, para que nós possamos interagir com os nossos entes queridos, para que nós possamos, às vezes até resolver umas pendências, para que nós possamos também estar mais unidos, e cada um manifestar as suas vontades e os seus desejos, é o culto do Evangelho no lar. É muito importante que nós adotemos o culto do Evangelho no lar, em nossos lares. Verificar logicamente qual é o dia, qual é o período, qual o horário, que é melhor para que todos integrantes da família estejam ali reunidos. Aí cada um faz um tipo de tarefa, né? Um faz a prece inicial, o outro lê uma mensagem inicial também, o outro já lê também um livro, o Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, ou um outro livro, se quiser, Sinal Verde. Mas é interessante, é o Evangelho. E aí todos comentam, vê o que cada um entendeu sobre o livro, né? Cada um tem um ponto de vista. O outro faz a prece,
E acho que isso une muito mais a família, além, logicamente, de trazer muitos benefícios para o lar e principalmente para a paz nos nossos lares, né? Então a família precisa se dar conta de que é um posto de serviço de transição planetária. A família é esta inigualável conquista da evolução humana, será o verdadeiro agente transformador para uma sociedade mais fraterna e para uma sociedade mais justa. No livro Vida e Sexo, também de Chico Xavier, segundo Emmanuel, no capítulo 2, que fala sobre família, a família de todas as associações existentes na Terra, a mais importante na sua função educadora e regenerativa. Então precisamos vencer a nós mesmos, precisamos vencer e superar as nossas fraquezas, que este é o objetivo na nossa vida, nos superarmos esses aborrecimentos que nós causamos nos outros. Nós já aprendemos que não há fórmula mágica para isso. O que há é o bom e velho exercício da tolerância, do respeito, da paciência, mas principalmente do amor. Vamos implantar a paz nos nossos lares. E para a gente encerrar, tem uma historinha de 3 indagações. Tinha um senhor que viveu a vida inteira buscando resposta para as suas 3 indagações. Foi em tudo quanto é lugar, nas rodas dos filósofos, mas lá não encontrou resposta. Nos intelectuais, nos cientistas, naquelas pessoas acadêmicos, literários que escreviam livros, mas não encontrou resposta. Até que observou que tinha um senhor jardineiro muito simples, que detinha uma experiência grande de vida, e que ele resolveu ali pela última vez tentar resposta para as suas 3 indagações. E aí o jardineiro falou: se eu souber falar o que eu acredito, aí eu falo. E aí ele perguntou para o jardineiro: qual é o momento mais importante da vida? E aí o jardineiro respondeu: é o momento presente, com a simplicidade dele. E aí ele pensou, analisou a resposta e ele falou: olha, o momento mais importante da vida realmente é o momento presente. Ele se contentou, satisfez. Aí ele partiu para a segunda pergunta: qual é a pessoa mais importante da vida? E o jardineiro falou: é a pessoa que estiver mais próxima de você, não importa quem seja. Aquela que naquele momento mais importante estiver mais próxima, é aquela pessoa mais importante. E ele analisou também e chegou na conclusão que realmente aquela resposta era a melhor de todas. E aí ele partiu para a terceira pergunta, terceira e última: qual é a tarefa mais importante da vida? É a tarefa de fazer os outros felizes. E aí ele ficou muito feliz, porque ele encontrou a resposta para as suas 3 indagações. Então a felicidade, o caminho da felicidade, não é da melhor situação financeira, não é do melhor estado intelectual, não é da melhor posição social. A felicidade virá quando você vai ao encontro dos outros, quando você vai ao encontro das necessidades do outro, fazer pelo outro, ou seja, amar o outro. Os grandes sábios da humanidade falavam isso: faça o outro que gostaria que o outro fizesse com você. E não adianta só não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então que todos nós aqui possamos pensarmos aí como nós podemos implantar a paz em nossos lares, como nós podemos fazer o melhor de nós, para que nós
não ficamos tão fragilizados e deixamos nos atingir por qualquer coisa. Vamos procurar amar os nossos familiares, fazer por eles, para que os nossos familiares percebam que nós estamos melhorando, para que nós possamos transmitir paz, sermos mais pacíficos e também sermos mais pacificadores dentro da nossa convivência com nossa família. E eu agradeço a todos vocês, agradeço a amiga Soraya, que está sempre aí nos ajudando e nos colaborando conosco. Agradeço a todos a presença de vocês, agradeço a paciência para comigo, e que a paz de Jesus esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Obrigado. O Walter, você dá um recadinho ou eu posso falar? Pessoal, a gente, antes de descer lá embaixo, queria falar uma coisa para vocês. A gente organiza em Rio Preto a Caminhada pela Paz. Esse ano a gente teve a felicidade, com a ajuda dos amigos, de realizar a 5ª Caminhada pela Paz. Já estamos no 5º ano, porque é uma vez por ano. O ano que vem, logicamente, pretendemos realizar a 6ª caminhada. Então eu gostaria muito, quem tiver Facebook, esse aqui é a fanpage, o nome da fanpage, né, Alan? O Alan nos dá muita força também lá na divulgação da Caminhada pela Paz. A fanpage é Caminhada pela Paz em São José do Rio Preto. Então, se vocês puderem curtir lá a fanpage para quando for o dia do evento, o ano que vem não tem data ainda programada, mas quando for, vocês pelo menos ficarem sabendo. Lógico que às vezes não dá para ir, tem compromisso, às vezes até aqui, no compromissos religiosos, tem compromissos familiares, não dá para ir. Mas é importante a gente receber essa informação, né? Vocês estarem sabendo que existe essa caminhada pela paz, tá ok? Muito obrigado mais uma vez, que a paz de Jesus esteja conosco. Muito obrigado, Walter. Agradecemos ao Marcelo pela palestra, e no início